Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 16 de setembro de 2024, uma segunda-feira, dia nublado. Tivemos aqui uma chuva muito boa aqui, que deu uma refrescada muito boa no ar, por volta aí de 16 graus na capital paulista. Bom, hoje nós vamos dar sequência e finalização ao vídeo de ontem, intitulado O Medo Penetra os Sonhos da Elite Capitalista Ocidental. No vídeo de ontem, no final, eu falava a respeito de como que os oligarcas russos, dois deles, incluindo aí o famoso Abramovich, foi levado ao tribunal lá em Londres, né? No tribunal, o Abramovich, que é um homem que era dono de um time de futebol lá no Reino Unido, do Chelsea. Veja, ele sentou a lenha na Rússia, né? Ele disse que todas as fortunas adquiridas na Rússia nos anos 90, já depois da queda da União Soviética, foram adquiridas de forma desonesta. Certo? A fortuna dele também, né? Bom, ele abriu um precedente jurídico, uma base legal, e que serviu para o Ocidente tomar ou confiscar o dinheiro dos russos. Aquilo serviu como uma justificativa. Só que essa conversa é quase pueril, é quase boba. Veja, praticamente todas as grandes fortunas do mundo foram adquiridas através de golpes, de guerras, de confiscos, de roubo puro e simples, de revoluções ou de exploração do trabalho humano, né? É claro que a acumulação de capital, que é um assunto que faz parte da concentração e da expansão do capitalismo, se deu através, como sabemos, uma expansão notável no pós-revolução industrial, quando surgem também os monopólios corporativos e as grandes corporações monopolistas transnacionais. Agora, apenas imagine o tamanho da exploração que houve do trabalho humano, imagine os conflitos que isso gerou em tantos países. Bom, em junho de 2012, que é um ano também fatídico aí que nós estamos analisando aqui no canal, foi publicado um relatório aí falando do Morgan Stanley Bank, né? Ele saiu na grande mídia. Esse relatório aí acusou os especuladores de petróleo, acusou-os de chupadores de sangue humano, chamou-os de vampiros, ou seja, chamou as empresas de petróleo de vampirescas, né? Ora, a Morgan Stanley é uma empresa importante, global, de nível mundial, é uma das gigantes, né, da posse do dinheiro, da banca, e foi chamada de especuladora de petróleo, sugadora de sangue humano, de Drácula. Bom, nesse caso pode-se afirmar que o Morgan também deveria ser confiscado, não é mesmo? Pois sua riqueza veio através de golpes ilícitos. Bom, precedentes desse tipo costumavam ser abafados antigamente, que não chegava muito na mídia, né? Agora não, toda a porcaria colocada no ventilador chega na mídia antes de chegar nos sujeitos em questão. No mesmo ano, em outubro de 2012, em Tóquio, houve uma reunião tradicional aí do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Veja, é o coração do capitalismo, hein? E a diretora, então, a Christine Lagarde, disse que a dívida pública dos países industrializados era de 110% em relação ao PIB. 110%, ou seja, a dívida era maior do que o PIB. Ou seja, o país gasta mais do que ele produz, né? Seria como se os países estivessem em guerra, né? Pois na guerra a tendência é gastar toda a tua energia, ficar depauperado, gastar mais do que você produz, né? Bom, a Lagarde não quis dizer que os países entrariam em guerra, mas que eles viviam como se eles estivessem em guerra, né, gastando mais do que produz. Ok, daí então ela apresentou uma ideia muito ambiciosa e interessante para a elite mundial, que chegara a hora de confiscar o dinheiro jovem. Dinheiro jovem. O que raios é o dinheiro jovem? Vamos explicar. O dinheiro jovem é o dinheiro adquirido nos últimos, digamos, 60, 70, 80 anos. Jovem, né? É dinheiro de especulação, de financiarização, de derivativos, ações, debêntures, letras de câmbio, etc. Bom, e o dinheiro velho? Ora, o velho, bens, valores, tesouros, dinheiro vivo, ouro, tratados, né? Tem séculos, até mesmo milênios, né?
Daí que o dinheiro dos moleques, né, o dinheiro mais jovem, aí vai ser tirado pelos mais velhos, pelos patriarcas, né? E começaram a confiscar. Quem deveria ser confiscado? Os banqueiros, oligarcas, principalmente oligarcas, burocratas do Estado, incorporadoras incômodas. Por exemplo, eu me recordo que tinha uma bastante incômoda aqui no Brasil, chamada Odebrecht, né? Ladrões de casacas, colarinhos engomados aí de vários países que adquiriram vastas quantias através de golpes. Olha, narrativa perfeita. A Lagarde aí chamou o dinheiro jovem de golpista, bingo, tudo justificado. Você tem justificativa para confiscar. Então, o Ocidente, desde então, vem usando esse confisco, né, numa base muito vigarista e falsamente moralista, como um pretexto para prosseguir sua guerra de procuração, inclusive contra a Rússia, né, usando a Ucrânia para se limpar, como uma lavagem de dinheiro, né? Bom, mas vamos entender então. Se estão mesmo atrás de dinheiro e poder, não são as peças que estão jogando, são os jogadores que estão movendo as peças. Falar sobre confiscar dinheiro desonesto significa que o mais desonesto ainda vai tomando dinheiro dos menos poderosos. Na prática é isso. O tubarão maior vai comer o menor. É assim que o mundo funciona. A Lagarde sabia perfeitamente bem como esse mundo funciona, mas ela tem que falar daquele modo que parece como se ela tivesse assim fazendo até um favor em confiscar o seu dinheiro, né, de um modo filantrópico, solidário. Nossa, é uma coisa muito justa, né, muito pura, ela está purificando o mundo, né? Bom, fazem tudo para o teu bem, né? Você vai ter tudo e não será dono de nada, né? Bom, quanto mais puro, justo e bom for na propaganda, mais desconfiado você deve ficar, hein? Olha, daí perguntaram a presidente lá do Banco Mundial, a Lagarde, quem é o dinheiro jovem? Quem é que vai ser desapropriado? Vamos nos estender um pouco sobre este tema, né? Então, aí já entrando aí na primeira parte do nosso vídeo. Bom, falando sobre esses movimentos no tabuleiro de xadrez da geoeconomia, vejam, o Banco de Baruch. Baruch é um famoso banqueiro, um coringa da elite, um sobrenome aí ligado a uma antiga e respeitada família banqueira. Baruch é um nome associado aí à banca da Primeira Guerra Mundial e também associado à crise de 29, da Grande Depressão dos Estados Unidos. Ninguém sequer conhece, eu já citei isso aí num vídeo anterior, o Standard Chartered Bank, criado para negócios na Ásia, no século XIX, para fazer negócios com a China, com a Índia. E daí eles são multados, olha, aí o dinheiro jovem aí, são multados em 340 milhões de dólares. Veja, o Standard é um banco que tem uns 200 anos, né? Começou a atuar no comércio com a Índia e a China lá por 1850. Não é o maior ou melhor, mas ele é um banco respeitável, né? Bom, existe uma tabela especial, hierárquica, de bancos, né? Dificilmente vão estar nessa tabela bancos mais jovens, né? Nessa tabela estão os bancos ancestrais, patriarcais, aqueles bancos que têm 200, 300, 400 anos. Se o banco não está na lista dos principais bancos, é porque não está entre os mais importantes. Se você não está na lista dos mais ricos, bom, você é quase um pobretão ali, né? Os da lista são tão ricos, mas tão ricos que eles podem te confiscar em 370 milhões de dólares, se for necessário. Só que veja bem, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o Federal Reserve podem fazer esse tipo de confisco sem o consentimento do próprio banco, do próprio Baruch, do próprio presidente do Charter, né? É uma quantia irrisória, insignificante, 0,001 da riqueza daquele banco, 370 milhões de dólares, né? É uma quantia simbólica. Veja, mas se o próprio Baruch não permitisse, não seria multado. Ele assinou embaixo, então eles não os teriam multado. O que essa ação mostra? Ora, se um banco ancestral é multado, imagine o que acontece com o banco que não é ancestral, hein? Com o restante. E a relação do banco com a China, né? O banco fazia comércio com lá, já fazia os câmbios, lá em 1850. Será que isso aí teve algum peso, hein? Perseguir aí algum banco que tem negócio com a China? Bom, estamos sob a ação de uma horda negra,
Uma elite voraz está comendo outras. Esse foi o tema do vídeo de ontem, né? Eles estão em ação. É preciso pagar, porque esse tubarão é insaciável. E estamos agora sob um colapso sistêmico, né? Vamos estender um pouco mais este tema. Veja, por esses dias, Bill Gates, Warren Buffett e outros bilionários deste naipe anunciaram que não vão deixar a maior parte de sua riqueza para seus herdeiros. Ou seja, essas pessoas têm filhos, né? Mas disseram publicamente que seu dinheiro, que é muito, não ficará para seus herdeiros. Veja, uma boa parte vai para as necessidades públicas. Uma dinheirama vai para um cofre público, né? Mas o dinheiro grosso mesmo vai virar eletrônico, né? CBDC, o CBDC. O governo mundial vai ser administrado através de CBDC, né? De certo, esperam ter também a criptografia, a computação quântica, a super, hiper, mega proteção, etc. É o dinheiro eletrônico, né? O CBDC, a moeda virtual aí que eles estão criando. O dinheiro de papel vai para a caixinha pública, é para placar aí certos afoitos, né? Aqueles que chegam um pouco perto do poder, né? Precisa acalmar, né, a torcida. Outra parte vira dinheiro eletrônico e uma parte vai para os herdeiros, para as fundações, né, que aí não precisam pagar impostos através de suas fundações, né? Bom, vamos abordar outros pontos para ir fechando essa questão. Vejam, imensas quantidades de ouro foi roubado na Segunda Guerra Mundial, vale trilhões. E parece que eles enterraram, né, puseram em bunkers imensas quantidades de ouro e de dólares, né? Bunkers que estão nas selvas das Filipinas, da Indonésia, da Malásia, né? A mídia passou a vender a ideia de que alguns bilionários, isso já tem vários anos que se falam nisso, né? Que estão se preparando para um colapso bíblico, civilizacional, né? Vai ser difícil comer todo esse papel aí lá no bunker, né? Se na superfície da Terra for um inverno nuclear, né? Será que eles vão comer todo esse dinheiro? Bom, voltando então ao Abramovich, após esse giro que eu dei. Veja, o Abramovich fez questão de chamar os seus compatriotas bilionários de ladrões e oligarcas, né? Que agora, quando fala oligarca, aqui no Ocidente não, você chama ele de empresário, de investidor. Agora, se for um russo, se for um iraniano, você chama de oligarca, né? Bom, os ocidentais, sobretudo os banqueiros ingleses aí da máfia casar, né? Aqueles do escudo vermelho, ficaram encantados, né, com a ideia de chamar os russos de oligarcas ladrões, né? A ideia é que, após a queda da União Soviética, os oligarcas, uma boa parte deles, levou o seu dinheiro para Londres. Então não foi somente o Abramovich, foram vários oligarcas. Outro ponto importante ligado a 2012, lá por agosto de 2012, uma ação foi movida contra o presidente da Ruanda, o Paul Kagame, o Kagame, não sei, veja, pelos eventos de 1994. Aqui é um episódio, né? O massacre dos Tutsis pelos Hutus. As autoridades holandesas tentaram processar o Kagame várias vezes, mas sempre, olha que interessante, certos estados ocidentais, especialmente a França, bloqueavam o processo. Daí vejam, de novo, em 2012, de repente o processo andou em 2012. Lá em Ruanda, houve um massacre terrível, né? Em um mês morreram mais de 1 milhão de pessoas. Em pouco tempo deixaram acontecer, promoveram, forneceram armas, munições para um lado, trucidaram o outro. Foi um massacre terrível, o massacre lá de Ruanda. No entanto, ninguém disse nada sobre esse holocausto na época, né? Todas as tentativas para investigar o assunto foram bloqueadas. E daí, em 2012, dá uma virada. Será que é um acaso que toda a África está indo agora para o lado da China e da Rússia? E daí então começa a procurar os autores daquele massacre por lá. A mesma coisa vai acontecer logo em relação à Ucrânia, né? Veja, a Corte Internacional de Justiça não é reconhecida nem pelos Estados Unidos. Certas alavancas aí de controle ocidental são exercidas a partir da ONU, de Paris, de Nova York, de Washington, né? Vocês estão entendendo como a coisa está confusa e como é que ela começou a dar uma virada em 2012?
Bom, o mais importante do vídeo de hoje e de ontem, né, é entender que há uma luta dentro da elite mundial, uma luta muito séria, há muito em jogo. O mundo está caminhando para um conflito sério, não é a questão de se vai haver ou não o conflito termonuclear, que eu acredito que não vai haver, né? O conflito ocorre em todos os níveis possíveis, né? O político, econômico, social, psicológico, histórico, geográfico, no nível cultural, no nível étnico, no nível medicinal, no nível geopolítico, etc. Né? Outro ponto ainda sobre 2012, veja, foi criado um novo serviço militar nos Estados Unidos para recuperar informações fora da zona de combate, fazendo o que a CIA fazia, né? Essa estrutura, esse novo serviço de inteligência aí, ele está ligado ao Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Veja, então funciona como uma estrutura paralela à CIA, que é a estrutura de inteligência, cuja função, então, desse serviço aí é buscar informações sobre a África, o mundo árabe, sobre a China, a ascensão da China, sobre as armas nucleares da Coreia do Norte, a situação da Rússia, né? E a partir da conclusão desse novo serviço militar aí, eles desenvolvem milícias mercenárias em diferentes partes do mundo. Mas eles já faziam isso, eles fizeram isso durante todo o século XX. Veja, mas agora é criado a partir de um novo serviço, como se fosse para esconder a CIA, quer dizer, para não aparecer o nome da CIA. E para que eles fazem essas milícias mercenárias? Para fazer confusão, para neutralizar os interesses desses países e fomentar um mundo paralelo, né? Se observarmos os eventos, veremos que esse jogo de um mundo paralelo, aí, de um jogo de ação e reação, de reação e ação, né, a estrutura paralela consiste em criar jogos de guerra, né? E não é raro que sejam criados para desmontar as próprias milícias que eles criaram antes, jogando umas contra as outras. Bom, concluindo, uma máfia mundial dividiu a humanidade em castas, esconderam a verdade dos fatos, criaram uma tremenda divisão psicológica e pretendem recriar o próprio ser humano. Pessoal, há que se dizer, essa elite globalista ela não é invencível. Veja, nesse momento ela está acuada e está vulnerável, ou um pouco vulnerável. Falar do KGB. Veja, o KGB pode se afirmar liderou a contra-elite, a oposição ao capitalismo monopolista, sobretudo. O KGB investigou, analisou, implementou um vasto conhecimento. Os soviéticos conseguiram se infiltrar até mesmo na biblioteca do Vaticano e teve acesso a alguns dos segredos mais bem guardados do mundo. Veja, ontem eu falei sobre as escolas da elite eugenista, aquela que não basta você ser bilionário para você frequentar. O que a elite da elite nas escolas particulares eugenistas estudam veio de uma tradição muito antiga, sacerdotal, ascética, pode-se dizer mesmo mística. As maiores escolas do Ocidente vieram das universidades jesuítas, né? Mas aí, fazendo um histórico rápido, veja, a dominação mundial nasceu lá na Suméria, né, na Mesopotâmia, consolidou-se no Antigo Egito, nas escolas de mistério. Os herdeiros do verdadeiro poder são umas 300 famílias ímpares. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre as 300 famílias. Singulares, são elas que controlam o mundo. Mas entenda, não é o Gates, o Clinton, ou o Soros, ou o Musk, não. Não estamos falando dessas pessoas que aparecem na mídia. Veja, são famílias por trás e acima desses nomes. Essas famílias possuem as mais avançadas tecnologias de controle da sociedade. Mas veja, uma parte dessa elite está agora infiltrada, né? Esse que é o ponto. Daí o conceito de máfia global, né? Porque máfia é justamente uma infiltração num poder, digamos, legítimo que está infiltrado. Então a máfia global ela vem crescendo aí mais intensamente a partir do Renascimento. Foi a máfia global que criou a reforma, a chamada nobreza negra veneziana, né? Perpetrou guerras religiosas, né? Promoveu revoluções, já como máfia casar depois, e guerras tremendas. Pretendem eliminar uma boa parte de todos nós, né? E rendem um culto absoluto ao dinheiro. Praticam a mais atroz usura como um modo de vida. Bom, vamos pensar aí na questão da manipulação, né?
Como se proteger da manipulação da opinião pública? Né? Quais são as tecnologias de hipnose que a elite usa? Essa elite que tem milhares de anos. Como é que eles manipulam a consciência humana? Como é que eles fazem isso? Como controlar a informação e a desinformação remotamente? Como é possível, por exemplo, imagine que os Rockefeller, enquanto família, enquanto um grupo familiar poderoso, que tinha um grande negócio no petróleo, uma elite do petróleo, mas essa família ela não tinha um exército particular dela. Ela não tinha suas próprias armas nucleares. Né? Mas eles conseguiam manipular o governo dos Estados Unidos. Daí o conceito de deep state. Veja, eles conseguiram derrubar um país como a União Soviética. Os Rockefeller foram digamos, os agentes dessa derrubada, né? Usando também os neocons, né? Veja, grande parte da queda da União Soviética deveu-se ao soft power americano. É um poder psíquico, né? Foi derrubado sem dar um tiro a União Soviética, através do soft power, né? Através de controle, de influência, de persuasão. É o mesmo poder que penetrou lá na Ucrânia, né? A ponto de motivar os ucranianos a reagirem brutalmente a seus irmãos russos, né? Através da propaganda também, da mídia. Existiu sempre uma ciência do controle da habilidade de se fazer obedecido. Veja, a maioria das pessoas dá ordens de um modo ineficaz ou de um modo, digamos, intuitivo. Né? Não tem, de fato, uma ciência da autoridade. Veja, existem vários modos de invadir um país ou de fazê-lo obedecer. Por exemplo, bom, sob a mira de uma arma, uma pessoa é compelida a obedecer, né? Mas, veja, é caro, é cansativo, a coerção tem que ser contínua, exaustiva, é estressante, né? Então, existem muitas outras maneiras de conduzir as coisas, né? Por exemplo, através da mídia, da propaganda, da enganação, da infiltração, através da educação, através de processos políticos, ou mesmo, por exemplo, as pessoas melhoram de vida, sabe? Elas passam a te apoiar através da ilusão, da sensação de liberdade, como se dá aqui no Ocidente, né? Por exemplo, o chapéu de alumínio é desse tipo, né? Ele acha que ele está bem de vida, né? Que ele vai sempre ser protegido por uma elite que ele acha que está muito interessado no seu bem-estar, né? Outro ponto importante, veja, porque sempre culpam os judeus por tudo que vai mal no mundo. Veja, eu já fiz vários vídeos aqui mostrando que muitos que se dizem judeus não são judeus, né? Eles são tão judeus quanto eu sou negro, né? Ah, porque eu tive um tetravó da minha tetravó que era negro. Bom, então eu sou negro. Mas vamos lá, por que estão sempre apontando para os judeus? Quem está por trás dessa agenda anti-judeu? Bom, isso veio desde o Egito. Os hebreus eram escravos, foram levados por Moisés através do Mar Vermelho, né? Vocês conhecem bem a narrativa, mas é importante mencionar que os sacerdotes egípcios se misturaram aos levitas, à família Levi, e sua origem sacerdotal ficou oculta. Então, eles têm uma linhagem que está dentro dos hebreus. Último ponto hoje é com relação aos jesuítas. Veja, é uma classe de pessoas absolutamente fora de série. Os jesuítas criaram as universidades. Grandes pensadores e cientistas vieram de escolas fundadas por jesuítas. Veja, na luta pela humanidade, os jesuítas se envolveram com as maiores e mais difíceis lutas já travadas pela humanidade. A maioria dos grandes presidentes dos Estados Unidos e da Europa vieram de escolas jesuítas. Bom, abordaremos melhor esta questão num futuro vídeo. Veja, interessante também que se diga que grandes personalidades dos dois lados, tanto da elite como na contra-elite, vieram de formação jesuíta. Por exemplo, me lembrando agora de cabeça, quer ver? Joseph Stalin frequentou escola jesuíta. Fidel Castro veio de escola jesuíta. Donald Trump veio de escola jesuíta. Estão entendendo? Pessoal, chegamos então ao final aqui do nosso vídeo. Hoje ficou mais curto. Foi apenas o complemento do vídeo de ontem, que aliás foi bastante apreciado aí por nossos seguidores. Aliás, eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento aqui aos Pix de o Joadilson Gomes Lima, mandou o Pix, muito obrigado. José Tare Brito também mandou
Pix para o canal, agradeço de coração aí. Nós temos 5 apoiadores, membros, canal pequeno, sério, com seguidores de altíssimo nível. O canal segue aí falando sobre o que nem todo mundo fala, e de uma maneira interessante, e que também você pode acessar ali no nosso blog, né? Então fico devendo esse vídeo aí sobre os jesuítas. Veja, não se falou outra coisa hoje, a não ser do acidente não, do atentado, não, como é que eu vou chamar aquilo lá? O candidato a prefeito ali, que tem um programa policial ali sensacionalista, né, e que atacou o outro candidato da neodireita, né, da ultradireita aí, né, com uma cadeira, né, no meio do debate. Aliás, eu já nem aguento mais ouvir esses debates, né, porque só é um que provoca todo mundo e todo mundo que provoca ele, fica uma brigaiada. Eu já disse, se você quer fazer um debate sério, não pode ter essa palhaçada de tréplica e réplica, e tréplica e réplica. Não pode virar um bate-boca. Se você quer fazer um debate sério, a televisão não quer. A televisão também quer baixaria, quer sensacionalismo. Ela quer ver o circo pegar fogo, porque daí vende, né? E acho também que esse candidato que levou a cadeirada aí, ele também aproveitou muito essa situação para fazer muitos memes, né? Para posar de vítima também, e ganhar muito dinheiro também nas redes, né? Enfim, virou tudo uma farsa, uma palhaçada, né? A democracia já virou uma palhaçada sinistra, né? Bom, se a TV fosse séria, se nós tivéssemos uma mídia, né? Em uma imprensa minimamente séria, não teria esse negócio de réplica, de tréplica, né? Simplesmente você teria uma pergunta e cada um teria 2 minutos para responder a pergunta. Acabou. Não tem que ficar um conversando com o outro ali. Cada um tem que falar com o público, né? Quer dizer, então eles faziam um show ali, um showmício, uma coisa grotesca. Bom, e como é que vai ficar São Paulo, né? Bom, vamos ver, aí dia 6 de outubro, cada um vote naquilo que achar que é melhor para a cidade de São Paulo, né? Eu aposto na cidade de São Paulo. Acho que, bom, eu sei que talvez alguns não gostem, mas eu acho que São Paulo tem que estar integrado aos interesses do Brasil. Sou totalmente contra essa ideia de separar São Paulo, separar o Sudeste, uma coisa da outra, né? Bom, São Paulo tem um histórico aí de querer se separar do Brasil, né? Já lá na época do Getúlio Vargas, né? Teve que vir um Getulhão aí para botar os paulistas aí dentro do Brasil, né? Mas a gente sabe que São Paulo é um motor industrial que carrega aí boa parte do PIB do Brasil. Eu sei que já chegou a ser uns 50% do PIB, hoje pode estar em menos de 40%, né? Porque outras regiões também se desenvolveram notavelmente no Brasil, né? Então, pessoal, assim, nós estamos assim num momento realmente divertido e ao mesmo tempo meio tragicômico aqui da política nacional, né? Mas eu acho que eu ainda sou antiquado, eu acho que a pessoa para governar, seja o município, o estado ou a federação, tem de ser político, né? Mas o que é ser político? Veja, o político é um cara que ele agrega, ele soma, né? Sabe? Ele tem que. A palavra político tem a ver com polido, né? Tem a ver com polidez, com fazer política, com agregar, com somar, com tentar somar esforços. Essa coisa de tomar o outro sempre como o vilão, o demônio, né? O malvado, enfim, essa briga ideológica assim não leva a nada. Mas, enfim, outras gerações virão, né? A gente já viu várias, né? Pessoal, muito obrigado aí por sua presença no nosso canal. Não esqueça de seguir o canal. Verifique se você está seguindo o canal. Acesse, acione o sininho aí para você receber os vídeos. Divulgue nas suas redes. Façam comentários. Gosto muito dos comentários. E agradeço aí novamente às pessoas que enviaram ajuda para o canal. Então, agora a gente já começou a fazer um cofrinho aqui para depois entrar com o microfone aqui, né? Para o som ficar assim mais nítido, até com aquele reverber, né? Melhorar o som do canal. E então é isso daí, pessoal. Vamos em frente. E muito obrigado a todos aí pela nossa mídia aqui, alternativa, independente, de livre expressão e livre comunicação. Então, até a próxima e fiquem com Deus.